Olá, pessoal! Hoje nós iniciamos uma nova série do curso Sim, que é chamada Direto ao Ponto. Nós vamos analisar questões anteriores do exame de ordem para que o examinando esteja acostumado à forma como o enunciado é apresentado pela banca e também que ele consiga ali, analisando o enunciado, chegar até as dicas que constam da própria questão para poder reconhecer a resposta e, principalmente, conseguir apresentar ela de forma mais completa possível, assim como é exigida do próprio gabarito da banca. Então vamos para a nossa questão aqui de hoje, e essa questão, lembrem, é sempre vinculada a um tema que a gente aposta que vai ser cobrado na nossa próxima prova. Vejam, vou ler com vocês a questão, é lógico que no dia da prova vocês vão fazer essa leitura muito mais do que uma, duas vezes, vocês vão ler 3, 4, 5 vezes, grifando o que vocês acham importante, para depois falar, beleza, cheguei à resposta e agora eu vou redigir ela, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui na questão 2 do 7º exame da OAB que a Larissa é uma senhora aposentada de 60 anos. Vejam, eu vou sempre grifar. Idade, gente, sempre é importante. Não sei, voltem aqui um pouquinho, ó. Não sei se eu vou usar nesse caso, mas que idade sempre é uma dica ali importante, vou grifar e depois eu vejo se vai ser utilizado ou não. Então, ó, estava na rodoviária de sua cidade quando foi abordada por um jovem simpático e bem vestido. O jovem pediu-lhe que levasse para a cidade de destino uma caixa de medicamentos para um primo que padecia de grave enfermidade. Inocente e seguindo seus preceitos religiosos, a senhora Larissa atende o rapaz. Pega a caixa, entra no ônibus e segue viagem. Vou grifar aqui porque causou estranheza aqui. Então, chegando ao local da entrega, a senhora é abordada por policiais que, ao abrirem a caixa de remédios, verificam a existência de 250 gramas de cocaína no seu interior. Atualmente, Larissa está sendo processada pelo crime de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, de 2016, aqui é a lei. Considerando a situação descrita e empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente, responda. Qual a tese defensiva aplicável a Larissa? Pessoal, voltem aqui então, ó. Importantíssimo, eu já fui grifando aquilo que chamou atenção, que causou estranheza. Então, nessa questão, é raro acontecer isso da própria banca não dividir em tópicos. Aqui ela perguntou em um único tópico qual a tese de defesa a gente vai aplicar, vai alegar, argumentar em favor da Larissa. Vejam, pessoal, a gente tem que, primeira coisa que é importante, entender o crime que está sendo imputado e o contexto no qual aconteceu. Ela está sendo acusada aqui por tráfico de drogas, vocês vão abrir o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 e analisar ali como que o tráfico fica caracterizado. Só que, qual que é o problema? Ela estava carregando a droga. Só que ela estava carregando a droga, pessoal, sem saber que ela levava a droga de um local para o outro. Ela acreditou que ela estava carregando uma caixa de remédios. Ela acreditou e acreditem no enunciado, hein, gente? Não vão falar, mas eu acho que não. Não, não pode. Vocês vão confiar no enunciado. Vejam. Ela acreditou, inocente e seguindo os preceitos religiosos, que ela estava carregando uma caixa de medicamentos para o primo do rapaz que pediu, que padecia de grave enfermidade. Então aqui, pessoal, ela foi enganada. Ela só levou a caixa porque ela acreditou que eram medicamentos. Ela não sabia que ela praticava tráfico. Ela não sabia o que ela fazia. E quando a gente fala aqui, ó, quando percebe que ela foi enganada, que ela não sabia exatamente o que ela fazia, o que isso remete pra gente? Em erro. A Larissa estava em erro. Se eu não sei para qual artigo eu vou, tem algumas dicas que eu vou dar para vocês, mas a de hoje é a seguinte: se a Larissa estava equivocada, se ela estava em erro, eu posso procurar um termo, uma palavra-chave no remissivo do Código Penal, que a gente já falou bastante sobre isso. O que eu posso procurar? Erro, por exemplo. Agora, se você já sabe que isso caracteriza algum tipo de erro, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Abrir, seja depois de pegar o remissivo, porque o remissivo vai trazer isso para vocês, ou então, se já sei mais ou menos onde tá, vou abrir lá no meu Código Penal, deixa eu abrir o meu artigo aqui também, e aí o artigo 20 trata do erro sobre elemento do tipo. Gente, extremamente importante esse tema. Vejam,
O erro sobre o elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite punição por crime culposo se previsto em lei. Percebam, se ela... E é exatamente o que aconteceu. Se ela não sabia que transportava droga, ela não tinha consciência e vontade de transportar. De fato, pessoal, ela incidiu em erro de tipo, acreditem no enunciado, tá? Ela incidiu em erro de tipo e, tendo incidido em erro de tipo, não haverá responsabilidade dolosa. O artigo até menciona assim, olha, terá responsabilidade culposa se prevista em lei. Mas vejam, quando você abre o 33, que eu não deixei ele aqui, mas abram o código de vocês. Quando vocês abrem o artigo 33 da Lei de Drogas, lá só existe a modalidade dolosa. Se só existe modalidade dolosa, ainda que ela pudesse ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, ainda que ela pudesse ter desconfiado, ela não sabia que era droga. Ela não acreditou que era droga. Então, ainda que ela tivesse agido com responsabilidade culposa, ainda que ela não pode ser responsabilizada, ela não pode ser punida, porque o tráfico só é previsto na modalidade dolosa. Então, aqui, pessoal, voltando para a nossa questão, ó, como que a gente chega a essa resposta, quais elementos a gente vai usar na nossa resposta, vejam. Considerando a situação descrita, deixa eu abrir aqui no PDF, considerando a situação descrita e empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente, qual tese defensiva deve ser aplicável à Larissa? Como que vocês vão responder? Que a Larissa incidiu em erro de tipo essencial, previsto no artigo 20, caput do Código Penal, com as palavras de vocês vão usar, tá? Mas que ela incidiu em erro de tipo essencial, previsto lá no artigo 20, caput, tendo em vista, cuidado, ó, gente, peguem uma parte do enunciado, que ela, acreditando em um jovem, bem como aqui, ó, diante de seus preceitos religiosos, pensou estar levando uma caixa de medicamentos para o primo desse jovem que estava com grave enfermidade. Sendo assim, ela não tinha conhecimento de que ela praticava tráfico de drogas, devendo ser absolvida. E aí, vocês podem tem que deixar bem completa a resposta, pessoal. Acrescentem, coloquem ali a explicação do artigo 20 e acrescentem que, ainda que ela pudesse ter algum cuidado, um zelo maior com relação a esse objeto que ela transportava, que ela deveria ter desconfiado desse pedido esquisito aí, ainda assim, o tráfico não prevê modalidade culposa. Por isso, ela não pode ser responsabilizada, tendo em vista que o erro de tipo exclui o dolo. E a punição por culpa só é aplicada se existe em lei, que não é o caso. Por isso, pessoal, a Larissa ela vai ser absolvida diante do erro de tipo essencial. Beleza? Bom, essa foi a questão de hoje. Anotem que vai cair, hein, gente? Façam essa questão. E ela já apareceu no exame de ordem com outra roupagem, com outro cenário, mas é sempre o mesmo contexto de erro de tipo, a pessoa não sabia o que estava fazendo. Tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos e até a próxima.